Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Então, vamos para o nosso primeiro vídeo, né? E nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre as características do som. Esse material já foi dado em sala de aula, porém esse vídeo vai ficar como uma revisão e como um material de apoio, certo? Então vamos falar sobre as características do som. A primeira característica do som que a gente vai falar é sobre a altura, né? Muita gente liga esse nome altura à definição de volume. Então, quando a gente fala de altura, muitas pessoas pensam que eu estou falando de volume, né? Mas não. Nas características do som, nós vemos isso na física também, que a altura ela está relacionada à frequência sonora. O que isso quer dizer? Se o som é mais agudo, médio ou grave, né? O som mais grosso que a gente fala, que a gente não vai falar mais grosso, né? A gente vai falar grave. E aqui a gente não falava fino, a gente vai falar agudo. Então, sons agudos, médios e graves. Já viram dizer assim, essa música tá muito alta para minha voz. Isso quer dizer que a música tá muito aguda, né? Então, sempre que eu falar assim, gente, mais alto, não estou falando de volume, estou falando de frequência. Então, estou falando mais agudo. Então, lembrem-se aí, quando falar altura, está relacionado à frequência sonora. Se ele é mais agudo, médio ou grave. Vamos para o próximo? Próxima característica do som que a gente vai falar é sobre a intensidade. Que agora sim, a gente está falando de volume. Então, quando eu falo intensidade, eu estou falando de volume, de som forte e som fraco. Som forte e som fraco, tá? Então, tem a ver com o volume. A altura tem a ver com a frequência sonora, grave, médio e agudo. E a intensidade tem a ver com o volume, ok? Entendidos? Vamos para o próximo. A próxima característica do som é a duração, né? Ou seja, o tempo. Nada mais é que o tempo. Então, é a duração dessa frequência sonora, né? Dessa onda sonora. Quanto tempo dura? É uma longa duração? É uma curta duração? Então, a duração ela está relacionada ao tempo. Então, se eu faço teve uma longa duração, né? Se eu faço só teve uma curta duração de som, ok? Vamos agora para o timbre, né? O que é o timbre? O que é? Eu digo que o timbre, uma forma mais assim popular de dizer, é como se fosse o DNA de cada instrumento, né? Então, por exemplo, o violão nós temos a nota dó. Na flauta doce, nós também temos a nota dó. Mas se nós tocarmos a mesma nota em instrumentos diferentes, nós vamos ter ondas sonoras diferentes. E isso a gente chama de timbre, né? É a característica individual do som. É o que faz o som ser único. Por exemplo, o timbre da minha voz, né? A minha voz é única. Não existe ninguém no planeta, no mundo inteiro, no planeta que tenha a voz igual à minha. Então, eu tenho timbre único. Isso vale para vocês também. Vocês têm a voz única. Não existe ninguém que tenha a voz igual a de vocês. E o que define essa característica do timbre, né? O que faz o timbre ser diferente? Pode ser a característica do instrumento, o corpo do violão faz um timbre diferente. Se eu tenho um violão maior, eu vou ter um som diferente. Se eu tenho um violão menor, como por exemplo, deixa eu ver um instrumento menor, um cavaquinho, que é um instrumento de cordas, tem menos cordas, são 4 cordas só, mas é um instrumento menor, ele tem um som diferente, ele tem um som mais agudo. Então, se eu pego um violão, eu tenho um outro som. Se eu pego uma voz, eu tenho um outro som. Um teclado, outro som. Então, o timbre nada mais é do que essa característica que faz o som ser único.